Pessoal, vamos então aqui nessa videoaula falar sobre alguns outros comandos de controle de processos, começando pelo i-comercial. Gente, antes de apresentar o i-comercial, eu vou mostrar para vocês um outro comando, só para que eu vou usar para efeitos de ferramenta, que é o comando sleep. O que o comando sleep faz? Quando eu dou o comando sleep, aquele parâmetro 5 ali é um parâmetro que está em segundos, e aí o que ele faz? Ele espera aquela quantidade de segundos prender no terminal e depois ele solta, tá? Então aqui eu usei 5 segundos, mas eu poderia usar, por exemplo, 3 segundos, ele vai esperar ali 3 segundos e depois vai soltar o terminal, tá? Então você repare que se eu botar uma quantidade muito grande de tempo, esse meu terminal vai ficar preso, tá? Esperando pela saída, pela finalização da execução desse comando. Então, é justamente com essa ideia em mente que eu vou apresentar para vocês o i-comercial. Por quê? O i-comercial permite que eu execute um comando, por exemplo, que vai demorar muito para ter uma saída, como por exemplo esse sleep aqui que está em 30 segundos, e eu coloque ele nele, o i-comercial, para que esse comando rode no background, tá? Então, ó, se eu coloquei ele aqui, ó, esse comando agora ele está rodando no background, ou seja, ele está rodando por trás do meu terminal, não estou vendo ali a saída dele, mas a gente sabe que ele está ali rodando em algum lugar, tá? Essa é a finalidade do e-comercial, jogar as coisas para o background, tá? Você pode rodar as coisas no background ou você pode rodar as coisas no foreground, tá? Foreground é a frente, tá? No primeiro plano. No background é o plano de trás, tá? Então, foreground e background, sendo que o i-comercial roda as coisas em background. Se eu der um enter aqui sem nada, ó, aí ele vai me mostrar o que vocês vão aprender agora, que são os jobs, tá? Jobs são os trabalhos que estão sendo executados no background, tá? E então ele vai listar para mim nos jobs todos aqueles trabalhos ali, todas aquelas execuções que estão rodando em background. Voltando aqui para o nosso caso inicial, por exemplo, se eu colocar aqui um sleep de 50 segundos e jogar ele para o background, aí ele me mostra ali, ó, que ele está com o job número 1, tá? E eu vou colocar um outro sleep aqui agora de 60 segundos, por exemplo, e ele entrou como job 2, e vou colocar agora um sleep aqui de 70 segundos, que entrou como job 3, tá? Se eu quiser listar todos os jobs, eu vou colocar aqui jobs, e ele lista para mim, ó, que eu estou com 3 comandos em execução. Esse mais aqui indica para mim qual foi o último comando que eu executei, tá? Então, como eles estão rodando em background, estão aqui listados os meus 3 jobs, tá? E aqui o comando que eu executei. Quando eu dou Enter, à medida que eles forem... Se eu der Enter sem nada, à medida que eles forem sendo concluídos, ele vai mostrando para mim se houve alguma alteração e algum deles foi concluído ou não, tá? Uma outra coisa que você pode fazer é parar um determinado serviço que está sendo executado. Então, por exemplo, se eu colocar aqui agora um sleep aqui 80 e deixar ele assim, ele vai ficar prendendo o meu terminal por 80 segundos, mas se eu der o Ctrl Z, aí você repara que ele colocou esse job como parado. Se eu for listar ele aqui agora, ó, ele concluiu o primeiro job, né? Como vocês estão vendo aqui, está com o segundo e o terceiro executando e está com o quarto parado. E aí entra o outro comando que eu quero apresentar para vocês, que é o FG, o foreground, tá? Então, no FG, o foreground, o que eu vou fazer? Eu vou puxar uma determinada tarefa para que ela seja executada novamente no primeiro plano. Então, eu consigo puxar uma tarefa que está lá nos jobs, tá? Puxar ela para colocar ela em primeiro plano e aí ver como é que aquela tarefa está sendo executada. Então, se eu apliquei aqui o jobs, ele já concluiu alguns, mas ele está aqui com o sleep 80 parado. E vamos supor que eu queira puxar o meu sleep 80 para ele voltar a ser executado aqui no meu foreground, tá? Na minha tela. Então eu posso simplesmente dar o comando FG. Se eu der o FG assim vai funcionar. Por quê? Porque o maisinho está do lado do 4. Então significa que se eu não especificar nenhum job, ele vai executar, vai colocar em foreground o job que está com o mais do lado. Certo? Então fazendo isso aqui, ó, o meu sleep ele volta automaticamente a ser executado. Se eu der o Ctrl Z, ele para o job novamente. Se eu der aqui jobs, ó, ele está só com o job 4 lá parado. E além de eu colocar eles em foreground, eu também posso pedir para ele rodar em background. Ele sai do parado para o foreground ou ele sai do parado para o background. Então, como é que eu faço para colocar em background? Eu uso o BG e aí eu coloco se eu só usar o BG, como ele só tem ele aqui com mais, ele vai voltar ele para o background. Então, ó, ele está voltando a executar ele lá e agora ele concluiu. Deixa eu criar novas tarefas aqui em background, tá? Deixa eu colocar um sleep aqui maior.
em 90, por exemplo. E vou criar um outro aqui em 100. E vou criar um aqui agora em 120, tá? E agora eu tenho 3 jobs rolando. E aí vamos supor que eu queira trazer para o meu foreground o job 1, por exemplo. Aí eu coloco aqui, ele está aqui ó, com o job 1 sendo executado. Dei Ctrl Z, ele vai parar esse job. Listo o job de novo, você vê ali que o 1 está parado. Dessa vez, se eu simplesmente aplicar o BG, que é para rodar ele de novo no background, ele vai aplicar isso aqui no job 1, tá? Porque o mais está aqui do lado. Então, coloquei o BG, ó, ele voltou a rodar esse job em background e estão lá os 3 jobs sendo executados, tá? Então, Ctrl Z para o processo, joga ele lá para a fila de jobs em parado, e se eu usar o FG ou o BG, eu jogo ele para ser executado em foreground ou em background. Por último, pessoal, eu quero apresentar a vocês aqui o comando NoHap, tá? E o NoHap ele impede que um determinado programa que está sendo executado receba um sinal de kill-1, tá? Que é aquele sinal do hang up para suspender o processo. Então o que acontece? Quando você está executando um comando, como por exemplo o globo, dá um ping aqui para globo.com, e aí esse comando está sendo executado, e eu dou um Ctrl C, na verdade ele mata esse processo que está sendo executado. E o que acontece no caso do NoHap? Às vezes você está conectado num servidor remoto, fazendo uma série de tarefas, e a sua conexão cai. E aí, quando isso acontece, o que ocorre na prática é que todos aqueles seus processos são enviados para todos aqueles seus processos um sinal de -1 para tentar parar esses processos, tá? Então, o que você faz? Você pode colocar o NoHap para que esse processo não aceite esse tipo de sinal de kill com o flag -1, tá? Então ele vai continuar executando mesmo que a sua conexão, por exemplo, venha a cair, certo? Além disso, ele vai pegar e você vai ver que ele vai colocar as saídas daquele processo que está sendo executado, ele vai guardar ela num arquivo em separado para você ter acesso ao que foi a saída daquele comando depois. Vamos ver como é que isso funciona aqui na prática. Então eu vou colocar um NoHap aqui, vou dar aquele ping para o site da globo.com, tá? Então, ó, repare que ele não está me mostrando aqui as saídas. Por quê? Ele está ignorando as saídas e está anexando elas nesse arquivozinho nohap.out, que está localizado aqui nesse diretório onde eu estou nesse momento, tá? Então, eu vou chegar aqui e dar um Ctrl Z, tá? Opa, aí ele parou o processo. Aí o que eu vou fazer? Vou rodar ele em background, chamar ele aqui o BG4, e ele está lá rodando o ping na globo.com. Repare que eu não estou visualizando aqui a saída desse comando, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um cat aqui nesse nohap.out para a gente ver o que ele está escrevendo lá dentro desse arquivo. E aí, repare ó, que quando eu li, a saída dele está sendo registrada aqui nesse arquivo. Ó. Nesse momento, ele já está na sequência 34. Se eu chegar e der um cat aqui novamente, você vai ver que ele continua, ó, agora na sequência 47. Ele está executando, não está me mostrando, ele está executando isso tudo no background. Ele não está me mostrando a saída, mas essas saídas estão sendo armazenadas naquele arquivo NoHap, tá? Então, se você está num servidor remoto, é muito interessante que você aplique o comando NoHap para poder impedir que você seja desconectado. Além disso, como você pode observar, é interessante você ter o NoHap quando você não quer estar sendo interrompido o tempo inteiro pelas saídas daquele comando que está sendo executado. Às vezes são comandos que vão demorar muito para serem concluídos e você não quer ficar acompanhando essa tarefa e você quer ver o resultado final depois acessando um outro arquivo. Então, nesses casos também é interessante que você use o NoHap. Caso eu queira ver os jobs aqui novamente, eu estou vendo que ele ainda está lá executando. Caso eu queira parar ele, eu vou lá e dou um kill, certo? Aliás, vamos logo listar ele aqui, PSAUX, vou dar aqui um grep no ping, aí ele lista aqui para mim, ó, tem um PID 1571 aqui que está rodando esse ping, eu vou dar um kill nele -9 e vou lá e colocar o processo 1571. Aí ele matou esse processo. Se eu for lá nos jobs agora, ó, esse processo foi morto. No entanto, se eu acessar com o cat, o nohap.out, que é saída, eu vejo lá que foi coletado até ele ter chegado na sequência 136. Tá certo? Então, o i comercial coloca o processo em background, o jobs lista tudo que está em background, o que está parado, o que está sendo executado, etc.
O FG puxa o processo para o front ground, tá? Para ser executado na tela. O BG joga ele de volta para execução em background, tá? E no Ctrl Z você para o processo para poder escolher se você quer que ele rode de novo no front ground ou que você rode ele no background. E o no-hop, que a gente viu agora no final, são para aqueles casos de não permitir que o processo que está sendo executado receba a saída, receba o sinal, a sinalização do kill-1. Então ele fica rodando ali em segundo plano, ele não vai aceitar ser terminado caso a sua conexão remota venha a cair, se você está executando isso num terminal remoto, e ele vai registrar as saídas daquele comando em algum lugar, que é interessante também, para caso você não queira lidar com essa informação de cara, você queira acessar elas depois para poder analisar esses dados. Tá certo? Até mais.